Fala pessoal, vamos agora revisar um pouco sobre função quadrática. Esboce o gráfico da função real definida por y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Pois bem, a função quadrática é uma função do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar esses coeficientes. O a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado, aqui é 1. O b é o que multiplica x, no caso menos 2. E o c é o termo independente, nesse caso aqui, menos 3. Então já vamos deixar anotado isso daqui. O a é igual a 1, b é igual a menos 2 e o c é igual a menos 3. Lembrando que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que pode ter a sua concavidade voltada para cima ou para baixo. Ela tem a concavidade voltada para cima quando a é positivo e concavidade voltada para baixo quando a é negativo. Quando a é positivo e a sua concavidade está para cima, nós temos aqui um ponto de mínimo. E quando a é negativo, nós temos aqui um ponto de máximo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, no nosso exemplo, o a é igual a 1. Então o a é positivo, ou seja, a concavidade da parábola está voltada para cima. E esse ponto mais baixo aqui é um ponto de mínimo. Daqui a pouco nós vamos descobrir que ponto é esse. Bom, a primeira coisa que eu digo para você calcular é o discriminante, que é representado pela letra grega delta. E nós falamos assim, né, de uma maneira informal, calcular o delta. Quem é o delta, ou seja, o discriminante? É b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1 e o c é menos 3. Então vai ficar aqui, menos vezes menos vai dar mais. Então nós temos menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos com menos vai ficar mais. 4 vezes 3 é 12. Então o delta é 16. E aí é importante lembrar uma coisinha. Esse delta vai influenciar em quantas vezes a parábola vai cortar o eixo x. Quando o delta é positivo, nós temos duas raízes reais, ou seja, a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais, ou seja, a parábola vai tangenciar o eixo x, né? As duas raízes são iguais. E quando o delta é negativo, a parábola não vai cortar o eixo x, nós temos raízes imaginárias. Pois bem, nesse caso, como o discriminante, o delta, foi positivo, isso indica que a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. E a pergunta é, que pontos são esses? É isso que nós vamos calcular agora. Para descobrir onde a parábola vai cortar o eixo x, nós utilizamos aquela formulazinha famosa, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o b é menos 2. Então, b é menos 2, vai ficar menos menos 2, que é mais 2. Mais ou menos a raiz de 16, né? Porque o delta aqui deu 16. A raiz de 16 é 4. Dividido por 2a. O a é 1, então vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Utilizando o mais, nós temos 2 mais 4, 6. Dividido por 2 dá 3. E agora utilizando o menos, 2 menos 4 dá menos 2. Dividido por 2 vai dar menos 1. Isso quer dizer que a parábola vai cortar o eixo x em dois pontos. No ponto de abscissa menos 1 e no ponto de abscissa igual a 3. E aí o eixo y vai passar pelo zero. E o zero está aqui, perto do menos 1. Então o nosso gráfico vai ter mais ou menos esse aspecto aí. Tá? Então eu vou colocar aqui o eixo x. Vou desenhar aqui a nossa parábola. Aqui está o menos 1. Coloquei concavidade voltada para cima porque o a foi positivo, né? Aqui está o 3. E como o eixo y passa pelo zero, o zero está mais próximo de menos 1 do que de 3. Então, o eixo y vai estar por aqui. Tá? Então, aqui está o eixo y. A única coisa que está faltando calcular é esse ponto mais baixo aqui, que nós chamamos de quê? De vértice da parábola. Então, quem é esse vértice da parábola? Olha, todo ponto tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Tá? Então, esse ponto também tem uma coordenada x, que nós vamos chamar de x do vértice, e uma coordenada y, que nós vamos chamar de y do vértice. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a. Então, o b
é menos 2, então vai ficar aqui menos menos 2, que é 2, sobre 2A. O A é 1, então 2 vezes 1 é 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Outra maneira de você calcular isso é o seguinte: quando a parábola cortar o eixo x em 2 pontos, esse x do vértice vai ser a média das raízes. Então é só somar. 3 com menos 1 vai dar 2, dividido por 2 dá 1. Porque ele fica exatamente aqui no eixo de simetria. Então essa distância aqui para a direita é essa mesma distância para a esquerda. Ou seja, esse aqui é o ponto médio das raízes. Então só fazer menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2 para chegar aqui no meio vai dar 1. E para calcular o y do vértice, você tem duas maneiras. Como eu já sei que aqui o x é 1, eu posso substituir aqui o x por 1, tá? Então vou fazer isso. Vou substituir aí o x por 1. Vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Eu só fiz substituir aqui o x por 1. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 3. Bom, 1 menos 2 dá menos 1. Menos 3 vai dar menos 4. Então tá aí. Esse y do vértice é menos 4. Outra maneira de calcular o y do vértice é com essa fórmula, menos delta sobre 4a. O delta deu 16, então vai ficar menos 16 sobre 4a. O a é 1, então vai ficar 4 vezes 1, que é 4, ou seja, menos 4. Esse ponto mais baixo aqui, né, que de uma maneira geral é o vértice da parábola, quando o a é positivo, é chamado de ponto de mínimo. E esse valor de y, que no caso é menos 4, que é o ponto mais baixo, é o valor mais baixo, né? Ele é chamado de valor mínimo, tá? Então, valor mínimo da função é o y do vértice, beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Vou colocar aqui y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 7. Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos primeiro encontrar aqui os coeficientes, né? Eu tenho aqui o a, que é menos 1, o b é 4 e o c é menos 7. Então, a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 7. O que é que nós vamos fazer agora? Calcular o delta, o discriminante. B ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 4, 4 ao quadrado, menos 4, o a é menos 1 e o c é menos 7. Vamos ficar com 16, menos vezes menos dá mais, vezes menos vai dar menos 28. Então, 16 menos 28, o delta é menos 12. Opa! O que é que nós sabemos aqui? Olha só, o a é negativo. Se o a é negativo, a concavidade está voltada para baixo. E como o delta deu negativo, o que é que vai acontecer? Quando você for aplicar aquela formulazinha, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o delta deu negativo. Ou seja, você não tem como calcular a raiz de número negativo nos números reais. Ou seja, essas raízes são imaginárias. Graficamente, isso indica que a parábola não vai cortar o eixo x. Nosso gráfico vai ficar assim, tá? Então, aqui está o eixo x e a nossa parábola vai ficar por aqui. Agora, onde é que eu vou colocar o eixo y? O eixo y vai ficar aqui no meio, vai ficar aqui mais para a direita, vai ficar onde? Bom, quem pode me ajudar com isso é o vértice da parábola. Lembra como é que calcula o x do vértice? Menos b sobre 2a. Olha, o b é 4, então vai ficar em cima menos 4, sobre 2a. O a é quanto? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Então, esse ponto aqui tem a abscissa 2. E como o y passa pelo zero, o zero está à esquerda do 2. Então, aqui está o eixo y. Esse ponto em que a parábola corta o eixo y é justamente o nosso termo independente, o c. Então, aqui é menos 7. No gráfico passado, o c quanto era? O c era menos 3. Então, esse ponto aqui, onde a parábola corta o eixo y, é o c. No caso, o c é quanto? Menos 3. Nesse exemplo aqui, o c é igual a menos 7, então a parábola corta o eixo y no ponto de ordenada menos 7. Tá faltando só isso aqui, ó, que é o valor máximo da função, o y do vértice. Como é que a gente calcula o y do vértice? Menos delta sobre 4a. O delta deu menos 12, né? Menos 12. Com esse menos daqui vai ficar mais, então 12
dividido por 4a. O a é menos 1, vai ficar menos 4. 12 dividido por menos 4 é menos 3. Então, esse valor máximo da função, valor máximo da função é menos 3. E aí está o nosso gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.